Oi, pessoal, estou aqui de novo. E hoje, para falar sobre teoria da conspiração, eu resolvi ter uma teoria da conspiração só para mim. Você tem uma? Se você não tem, eu acho que está na hora de você arrumar alguma. Porque toda pessoa normal precisa de uma teoria da conspiração para viver. Não é possível viver nesse mundo de hoje sem ter a sua própria teoria da conspiração. Então hoje eu vou te contar a minha. E aí você pensa se você vai criar uma para você ou, se você quiser, pode ficar com a minha, tá bom? Olha só, primeira coisa, opa, desse lado, percebe aqui que eu estou vestida de tucanos? Olha que legal. Uma homenagem, singela homenagem. Bom, minha teoria da conspiração. Quando ela começa? Ela começa exatamente onde eu parei no vídeo anterior, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Quando falharam todas as tentativas de impedir o Bolsonaro de ser eleito, né? E quando ele tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, um novo capítulo, vamos dizer assim, precisava acontecer, porque, Jair Bolsonaro não podia governar. Isto não estava nos planos, gente. Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar? Eu falei no outro vídeo, Jair Bolsonaro é o bug no sistema. Jair Bolsonaro é a areia na engrenagem, que rolava bem bonitinha no Brasil, né. Então, um novo capítulo se inicia. Vamos passar rapidinho por 2019? Quero contar alguns fatos para vocês que, ficaram na minha memória. O primeiro deles, tão logo o presidente Bolsonaro assume, a Globo News faz um especial com o general Mourão, para que nós, povo brasileiro, conhecêssemos o vice-presidente. A Globo News achou muito importante que a gente soubesse quem era na sua intimidade, porque ele foi entrevistado em casa, com a esposa, né, para que a gente soubesse quem era o vice-presidente. Por que será? Um outro fato que ficou gravado foi aquela declaração do Paulinho da Força, vocês lembram? "Ah, se passar a reforma da previdência, Bolsonaro está eleito. E aí o que está reeleito, desculpa. Bolsonaro está reeleito, e aí o que a gente vai fazer?" 2019 ainda isso. Outro fato, entrevista do deputado Kim Kataguiri, Pedro Bial. "Que nota você dá para Rodrigo Maia?" A resposta de Kim Kataguiri: "Nota 8". Naquela época, Rodrigo Maia era o presidente da Câmara, não se esqueça disso. Esses fatos, me chamaram a atenção durante o ano de 2019. Depois teve CPI de fake news, ministro sendo chamado na Câmara a toda hora para prestar esclarecimento, denúncia contra, Weintraub, que era ministro da Educação. Primeiro derrubaram o primeiro ministro da Educação, lembram disso? O Vélez, né? Não aguentou o tranco. Aí veio Weintraub, toda hora tinha que ir lá, dar explicação, e tinha um monte de denúncia contra ele, contra o ministro das Relações Exteriores, Ricardo Salles. Lembra? Fogo na Amazônia! O INPE dizendo que era o maior desmatamento da história da humanidade, e vão matar todos os índios, e vão fazer isso, e vão fazer aquilo. 2019, 2020, e aí eu vou pular, né, esse pedacinho e vou para abril de 2020. Abril de 2020 é quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chama uma entrevista coletiva e se demite sem comunicar
ao seu chefe, que era o presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu acredito que vocês, tanto quanto eu, ficaram, chocados. Primeiro ele chama uma coletiva, se demite sem falar com o presidente. Depois ele dá uma entrevista no Jornal Nacional, pra mostrar: "Prezada, não estou à venda", sem mostrar a conversa inteira, né, foi aquele auê. Mas tem uma coisa que pouca gente comentou na época e que agora, ao longo do tempo, parece que meio que a gente esqueceu, quase, ao mesmo tempo em que Sérgio Moro está se demitindo, Agripino Dória está ligando para o Paulo Guedes, dizendo para o Paulo Guedes sair do governo, dizendo com todas as letras que o governo vai acabar e que Paulo Guedes deve sair. O que teria acontecido se, além de Sérgio Moro, Paulo Guedes tivesse se demitido em abril de 2020, em plena pandemia? Será que ainda teríamos Jair Bolsonaro como presidente? Eu acho que o plano era esse. Mandetta já tinha saído, Sérgio Moro saiu. Se Paulo Guedes saísse, saúde, segurança pública e justiça, economia. Numa época de eu não sei nem a palavra que eu vou usar para descrever qual era o sentimento de todos nós em abril de 2020. Mas você sabe, naquele momento não deu certo. Paulo Guedes não saiu. Moro teve todas as suas declarações rechaçadas pela deputada Carla Zambelli. E aí tivemos a divulgação da reunião secreta de ministros. E se aí você não se convenceu ao ver aquele vídeo da reunião de que Bolsonaro estava lutando pela nossa liberdade, e te digo mais, pela nossa sobrevivência, eu acho que você precisa parar e pensar, como eu parei e pensei. E naquele vídeo eu vi uma pessoa grosseira, um tiozão do churrasco, uma pessoa que não se preocupa com firula, que troca a forma pelo conteúdo. E nesse mundo tão mudado que a gente está, parece que realmente a gente largou o conteúdo de lado e só está preocupado com forma. Eu não. Eu continuo preferindo o conteúdo. Eu continuo preferindo aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa faz. E sabe quando? Quando ninguém está vendo. Faça a coisa certa, quando ninguém estiver olhando. Percebe? Quem que anda usando essa frase, mas não estava agindo dessa forma quando não tinha ninguém vendo. E, aliás, continua não vendo, não agindo dessa forma, até hoje, né? Bom, não deu certo, não deu certo. Não conseguiram derrubar Bolsonaro naquele momento. E aí, eu não vou ficar aqui te enchendo, né? Olha tudo o que vem acontecendo, olha tudo o que vem todo mundo tramando para tirar o Bolsonaro. Ele é assim, tudo que eu vejo são pessoas desesperadas para que Bolsonaro saia do cargo. Só que aí, no Dia do Trabalho, a gente lota as ruas do Brasil. No Dia da Independência, a gente mostra para o mundo que quem manda nesse país somos nós, o povo, eu, você, não meia dúzia que acham que mandam. Eles acham que mandam, mas eles não mandam. Porque se eles mandassem, vocês acham que Bolsonaro ainda seria presidente? Pensa nisso. Mas vamos lá. Nada parece dar certo para esse pessoal, para aquele grupo que eu já te contei, que é um grupo que nem sempre tem cargos, né?
que nem sempre elege presidente, mas que manda, estava acostumado a mandar, né. Tem que manter isso aí. Não está dando certo. Então o que que eles vão fazer? Vamos pensar? O que que eles vão fazer? O que que eles fizeram? Soltaram o descondenado. Descondenaram o maior corrupto da história da humanidade, lavaram a ficha suja dele, lavaram, enxaguaram, alvejaram, botaram no sol para coarar. Você sabe o que é isso? Botar no sol para coarar? Se você não sabe, pergunta para sua avó que ela sabe. Tudo isso fizeram com a ficha suja do descondenado. Por quê? Porque ele é o único capaz de derrotar Bolsonaro? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Pensa comigo. 30% das pessoas deste país, realmente, eu acredito, 25, 30%, são pessoas que votam na esquerda e que não adianta você falar. Não adianta você querer convencer, porque a cabeça está feita, estão hipnotizados, o cérebro, o Tico e o Teco já não conversam mais, então é difícil. Esse percentual vai votar no descondenado, vai votar no Andrade, vai votar em quem ele indicar, certo? Ok. Mas aí tem 70% de pessoas, né? Você tem 30% de bolsonaristas? Sim, você tem 30% de bolsonaristas. E os outros 40%? Os outros 40% são pessoas que muito provavelmente não querem o descondenado como presidente do Brasil. Não querem. E que são capazes de votar em qualquer um que não seja ele. Pensa comigo, se a eleição fosse hoje e você tivesse o descondenado e o Zé da esquina, em quem você ia votar? Eu votaria no Zé da esquina. Você tem muita gente nessa situação. Então, qual é a estratégia desse grupo? A estratégia desse grupo é tentar tirar Bolsonaro do segundo turno. Então vamos lá, o que é esta terceira via? Esta terceira via é qualquer um, do grupão, do establishment, né? Dos que mandam em tudo, que consiga votos suficientes para que Bolsonaro não vá ao segundo turno. Por quê? Porque é a única chance que eles têm de voltar ao poder. Eles sabem que, contra qualquer outro candidato, Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Então é preciso forçar uma narrativa de que o segundo turno já tem o descondenado. Vocês percebem? Que o segundo turno, a narrativa oficial é assim: o segundo turno é o descondenado. Não se sabe contra quem. A narrativa que eles querem, aquilo que eles querem que você acredite, é que se for o Bolsonaro, ele vai perder, então precisa ser outro. Então precisa ser o calcinha apertada, o marreco, qualquer um, desde que não seja o Bolsonaro. Você percebe isso? Você consegue entender isso? O intuito deles não é eleger o descondenado. Ninguém quer o descondenado de volta. Você sabe por quê? Porque o partido do descondenado rouba sozinho. O partido do descondenado distribui migalhas para os outros e rouba para si. Rouba por uma causa, segundo eles. Rouba pela pátria grande, segundo eles. Os outros que querem emplacar
qualquer um aí, dividem. E se o descondenado ganhar, eles ficam de fora. Eles vão continuar recebendo migalhas. Você achou estranho alguém que falou: "A Dilma foi empichada por um golpe"? Pensa, gente, eu já falei, foi uma oportunidade. A Dilma sofreu impeachment por nossa causa, mas porque nos deram essa oportunidade, entendem? Porque atendia ao que eles pretendiam. Vamos abrir um parêntese aqui. Tudo começou a degringolar depois que Michel Temer fez uma carta dizendo que ele era um vice decorativo. Você lembra disso? A partir daí, tinha crime? Claro que tinha, gente. Mas vocês concordam que em 2005, no tempo do Mensalão, também tinha, mas não rolou, né, nenhum pedidinho de impeachment. Pensa nisso também. Então, para mim, a estratégia é muito clara. A estratégia é: vamos tirar Bolsonaro da eleição. Porque quando o povo brasileiro vir que de um lado tem o descondenado e do outro lado tem o nosso candidato limpinho, cheiroso, forma, não precisa ter conteúdo, é óbvio que o povo vai votar no nosso candidato, entendem? Então é assim, essa é a minha teoria da conspiração, e isso é uma escalada. Isto só vai piorar. As investidas estão aumentando. Inquérito, depoimento, maquininhas de apertar. Pensa. E aí, nos próximos vídeos, a gente começa a conversar sobre o que fazer. Vamos nós também traçar as nossas estratégias, pensar o que a gente faz, não só para levar o Bolsonaro para a eleição, porque primeiro nós precisamos fazer isso. Nós precisamos garantir que Jair Bolsonaro participe das eleições de 2022. E agora você deve estar pensando: nossa, essa velha enlouqueceu de vez. Se ela acha que vão conseguir impedir o Bolsonaro de participar da eleição. Olha, sei não. A gente tem que impedir isso. E a gente consegue impedir se a gente quiser. Vamos conversar nos próximos vídeos sobre o que fazer? Cada um tem o seu papel muito importante. Tem o pessoal que vai sair candidato a deputados, estaduais, federais, senadores. Tem o pessoal que está indo para os partidos. Cada um de nós é importante. Por isso, eles têm tanto medo do povo. Das tias do Zap, dos tios do churrasco, de quem come frango com farofa com a mão. Entendeu? Porque eles querem continuar comendo lagostas, tomando vinhos, né? Claro, tudo pago por nós, óbvio. E é isso que eles querem manter. Tem que manter isso aí, viu? Lembra dessa frase? Se você concorda comigo, se você gostou da minha teoria da conspiração, essa é minha, mas eu te empresto se você quiser. Vozes da minha cabeça. Viu, ministros? Tudo ficção, tudo produto das vozes da minha cabeça. Mas se você gostou, se inscreve aí, compartilha esse vídeo e em algum momento a gente volta para conversar mais. Tchau, gente!